atentos a esta palavra em nome de Cristo Jesus. Glória. Irmãos, nós lemos aqui nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo doutor e historiador Lucas. Eu falo doutor porque, segundo alguns estudiosos, Lucas ele se formou na área da medicina. Eu falo historiador porque Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, ele é tido pelos estudiosos como livro histórico. Lucas este, que segundo alguns escritos, era natural da Antioquia da Síria. Lucas este, que se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo pregou para Lucas, e o Espírito Santo então convenceu a Lucas do pecado, da justiça e do juízo. Notem que eu acabei de falar que Paulo pregou para Lucas, mas quem convenceu a Lucas não foi a eloquência de Paulo, não foi a oratória de Paulo, não foi as habilidades que Paulo possuía. Quem convenceu a Lucas foi o Espírito Santo de Deus. Eu falei esta verdade, eu fiz questão de ressaltar, porque nós estamos vivendo em uma época de pregadores e pregadoras muito vaidosos e vaidosas, que pensam que as almas se convertem por conta da sua oratória, eloquência ou das habilidades que possuem. Eu tive que aprender da pior forma possível. Eu já prego há mais ou menos 22 anos. Eu já fui pastor de 6 igrejas. E quantas vezes eu acabei mensagem, o povo rolando no chão, o povo pulando, Jesus manifestando a sua glória, e eu fazia o apelo e uma alma sequer não se convertia. E quantas vezes eu já preguei e parece que a mensagem não saía daqui para frente, mas quando eu fazia o apelo, 10, 15, 20 almas levantavam as mãos. Aí o Espírito Santo veio até mim e falou: entendeu agora, Adriano? Você prega, mas quem convence sou eu. Você prega, mas quem faz sou eu. Eu fiz questão de falar esta verdade, porque tem muita gente que quando eu ou você acaba de pregar, nos pergunta: e aí, quantas almas se converteu? Porque eu preguei e tantas almas se converteu. Olha para a pessoa e fala: baixa a tua bola, tu prega, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Pastor, o senhor tem prova com luz da Bíblia Sagrada para me falar essa verdade? Eu tenho. Antes de Jesus subir aos céus, ele estava com seus discípulos e ele falou: eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. A pronúncia da palavra Consolador no seu original é Paracleto, e existe algumas variantes para o significado de Paracleto. Paracleto, por exemplo, quer dizer alguém com as mesmas qualidades, com as mesmas características, alguém que vai trabalhar semelhante ou igual. Jesus está falando o seguinte: eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu vou enviar alguém que vai trabalhar semelhante a mim, do mesmo jeito que eu, da mesma forma que eu. E fique tranquilo que ele vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, por favor, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Isso aqui é só um método da pedagogia, e fala para ele e para ela: deixa com o Espírito Santo, deixa com ele, porque ele sabe trabalhar. Me ouça,
Lucas, então, quando entrega a sua vida a Jesus, ele passa a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. E Lucas foi de muita importância para o ministério de Paulo, uma vez que ele é médico por profissão e uma vez que agora ele é cristão. Só que tem um porém, diferente de João, diferente de Pedro, diferente de Tiago, Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, pois Lucas se converteu após Jesus ter subido aos céus. Então, para Lucas escrever tanto este evangelho como o livro de Atos, Lucas precisou estudar, precisou pesquisar, precisou buscar as informações para escrever os dois livros. Notem que tanto no capítulo 1 de Lucas, como no capítulo 1 de Atos, Lucas está endereçando ou enviando os dois livros para a mesma pessoa. Que pessoa era esta? Foi ou era para Teófilo. E quem era Teófilo? Alguns estudiosos dizem que Teófilo possivelmente tenha sido um rico da classe alta grega. Outros estudiosos dizem que Teófilo possivelmente tenha sido um soldado romano. E pouco importa para mim se Teófilo era um rico da classe alta grega ou se ele era um soldado romano. O acordo comum que há entre alguns estudiosos é em falar que este Teófilo havia patrocinado financeiramente os estudos e as pesquisas de Lucas, para que ele juntasse todas as informações para escrever os dois livros. É por isso que Lucas escreve os dois e envia para Teófilo, porque ele investiu pesado financeiramente no ministério pessoal de Lucas. Agora, por favor, porque o carro já está começando a esquentar, eu gostaria que você olhasse para esta pessoa que está ao seu lado e falasse o seguinte para ele e para ela. Olha para ele, olha para ele, olha para ela e fala assim: Deus não vai levantar Teófilo no singular. Fala assim: Deus vai levantar Teófilos no plural. Agora levante a mão para receber o que eu vou liberar. Deus vai começar a levantar Teófilos para investir na vida de pessoas que aqui estão. Alguém recebe esta palavra? Eu estou pregando para pessoas aqui que há anos espera por uma promoção, e tem muita gente que já recebeu a promoção na tua frente e você tem ficado para trás. Deus está falando: se prepara, porque eu vou levantar Teófilos no teu setor de trabalho. Vão notar a você, vai te procurar e vai falar: eu nunca tinha notado você, mas eu vou investir em você, vou te dar chance, vou te dar oportunidade, eu vou te ajudar. O Camachando Colebaia, Deus está levantando. Eu vou levantar Teófilos para investir no ministério pessoal de pessoas que aqui estão, para investir nas finanças de pessoas que aqui estão. Bispo Naldo, em uma das igrejas que eu dirigi, eu tinha uma diaconisa que ela era cantora e cantava muito. Só que uma certa feita, ela foi cantar em uma igreja e o empresário viu ela cantando e falou: eu gostei da tua voz, gostei da tua carisma, e eu vou investir no seu CD, eu vou lhe gravar. Só que ela olhou na cara do empresário e falou: eu vou orar para saber se é de Deus. Está orando até hoje, enquanto o empresário já gravou mais de 20 cantores. Você está entendendo? Porque tem muita gente que está dormindo no ponto. Deus está levantando Teófilos e estas pessoas não estão entendendo. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Se tem alguém que pode falar que Deus é poderoso para levantar Teófilos para investir em ministério, este alguém sou eu. Sabe por quê? Este menino feio, estranho, eu sei que é difícil
difícil olhar para mim, porque o menino é feio, que veio lá do interior de Alagoas, do interior de Maceió, de uma cidadezinha pequena, que muita gente falou, não vai crescer, não vai prosperar, não vai para frente, não vai sair do lugar. Saiu de lá, e hoje Deus tem me levado de canto a canto de São Paulo, cidades do interior de São Paulo, outros estados do nosso Brasil, e Deus tem levantado Teófilos para chegar a mim e falar: rapaz, eu vou te ajudar, eu lhe indiquei, eu falei de você, eu vou te levar. E não é só de palavras. Quantas pessoas me ligam e falam: Adriano, nesse período de pandemia, o Senhor estava falando e Deus estava me lembrando. Quantas vezes nessa pandemia me ligaram e falaram: Adriano, me passa a tua conta, e depositaram valores na minha conta. Sabe qual é o problema? É que nesse período de pandemia teve um monte de pregadores mal amados, que não tinha agenda, que nunca pregaram, que falou: eu quero ver agora o que vai ser desses itinerantes, vai passar fome tudinho. Só que eu ouvi um camarada falando algo esses dias, e eu vou repetir aqui nessa noite: se Deus se arrebentou, quem pensa que itinerante vive só de agenda, itinerante ele não vive só de agenda, itinerante vive da dependência de Deus, vive da dependência dos céus. É Deus que abre portas, é Deus que levanta pessoas. E levante a mão para me profetizar de novo, porque já esquentou. Deus vai levantar Teófilos ainda esta semana. Se prepara, porque tu vai ficar de boca aberta. Aí esse Lucas aqui, aí agora baixou demais, me dá só um pouquinho aí, que senão não prega durante a semana mais. Aí Lucas aqui agora, quando entregou sua vida para Jesus, ele escreve os livros, envia para Teófilo, e dentro desse livro que a gente leu, Lucas escreveu muitas histórias. E dentre essas histórias que Lucas escreveu, está essa que ora acabamos de ler. Ela é uma história muito simples, é ou não é? É muito comum, é ou não é? É bem provável que você ou já leu, ou já pregou, ou já ouviu alguém pregar. A epígrafe ou título desse capítulo é: o encontro de Zaqueu com Jesus, ou a salvação de Zaqueu. Lucas escreveu aqui no capítulo 19, que uma certa feita Jesus, ele chega na cidade de Jericó. E nesta ocasião que ele chega, ele está atravessando a cidade. E ao atravessar a cidade, Lucas fez questão de ressaltar que nesta cidade existia ou morava um homem que, em primeiro lugar, se chamava Zaqueu. Em segundo lugar, ele era rico. E em terceiro lugar, ele era chefe dos publicanos. Sabe o que é interessante? É que Lucas faz questão, pastores, de ressaltar, de destacar o nome de Zaqueu. Eu sei que às vezes tem muita gente que gosta de ler, que gosta de estudar, mas às vezes existem pequenos detalhes que passam desapercebidos. Mas sabe o que é interessante? É que um tempo atrás eu estava estudando, eu estava pesquisando, e eu descobri o motivo pelo qual Lucas fez questão de ressaltar ou de destacar o nome de Zaqueu aqui dentro dessa história. Vocês notaram que falaram que ele se chamava Zaqueu. Pastor, que importância há de colocar o nome do camarada dentro do capítulo ou dentro dessa história? Quem entende de cultura judaica sabe que geralmente nessa época o nome de uma pessoa só era citado em uma história, em uma parábola ou no livro da genealogia, se este alguém ou se essa pessoa fosse alguém importante, se fosse alguém que houvesse se destacado de alguma forma, de algum jeito. Ei, vocês lembram-se quando Jesus envia os seus discípulos? Ele envia de 2 em 2, certo? E quando ele envia, ele fala assim, ó: no caminho, não é para vocês saudar ou cumprimentar ninguém. Eu sei que você lê esse texto e pensa: Jesus está fazendo acepção de pessoas? Não, é que Jesus, sendo conhecedor da sua cultura, ele sabia que nessa época, quando um judeu se encontrava com outro, eles ficavam conversando, no mínimo, entre 2 a 3 horas. Sabe qual era a conversa? A conversa era genealogia.
Por quê? Eles valorizavam o nome do camarada. Sabe qual era a conversa? A conversa era essa, quando um judeu encontrava com o outro no caminho: quem era o teu trisavô? Quem era o teu tataravô? Quem era o teu bisavô? O teu avô? O teu pai? O teu tio? A conversa era essa. Por isso que Jesus fala, quando encontrar alguém, não é nem para saudar, não é nem para cumprimentar. Por quê? Porque a conversa era longa. E ainda tem gente que fala que mulher fala demais. Aí Jesus fala, quando encontrar, não é nem para saudar. Por quê? Porque a conversa vai ser longa demais. Ou seja, você não pode estar perdendo tempo. Por quê? Porque eles valorizavam e valorizam até hoje o nome. Vocês estão entendendo? Aí por conta disso, o Lucas faz questão de ressaltar, de destacar o nome de Zaqueu aqui dentro deste capítulo. Por quê? Ele está falando, o camarada foi alguém importante. O camarada, além de ser rico, ele tem posição na sociedade. Ele fez história aqui dentro deste capítulo. Só que ele fala que este Zaqueu, ele é um camarada rico. Agora vai a pergunta e vocês respondem para vocês mesmos. Uma pessoa que é rica, ela come o que quer, sim ou não? Uma pessoa que é rica, ela veste o que quer, sim ou não? Uma pessoa que é rica, ela tem o carro que quer, ela mora onde quer, ela viaja para onde quiser. Por quê? É uma pessoa rica. E Zaqueu, ele é uma pessoa rica. Zaqueu come o que quer, Zaqueu veste o que quer, Zaqueu calça o que quer, Zaqueu mora onde quer. Por quê? É uma pessoa rica. Mas sabe o que é interessante? É que quando esse camarada rico fica sabendo que Jesus está na cidade de Jericó, ele não quer saber dos seus bens, ele não quer saber das suas riquezas, ele quer saber quem é este Jesus que chegou na cidade de Jericó. Porque Zaqueu tinha recursos, Zaqueu tinha dinheiro, mas o vazio que estava no seu coração, o dinheiro não podia preencher, viagens não podiam preencher, jantares chiques não podiam preencher. Já é discutido entre alguns estudiosos que todo ser humano tem um espaço no seu coração que só pode ser preenchido com uma coisa. Com o que, pastor? Com as drogas? Não. Com o que, pastor? Com o álcool? Não. Com o que, pastor? Com a prostituição? Não. Com o que, pastor? Com o forró? Não. Com o que, pastor? Com o nome? Não. Com o que? Com a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Me ouça, vida plena não tem bens que dá, vida plena não há festa que dá, vida plena só Jesus Cristo de Nazaré pode dar. Eu sei que ao me ouvir falar esta verdade, tem algumas pessoas que estão pensando, o que é que esse pastor tem na cabeça? Porque nós somos crentes e ele está falando que eu preciso ter vida plena. A palavra é para quem está aqui, não é para quem está em casa. E antes de vir pregar aqui, eu falei com o dono dessa igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Quer que eu seja mais preciso? Você sabia, por educação a gente não pode apontar, mas você sabia que tem pessoas que aqui está nesta noite, que até é crente, até é cristão, mas à noite quando coloca a cabeça no travesseiro, a tristeza desenfreada assola o seu coração, assola a sua alma. Tem gente que tem pensado até em tirar sua própria vida, porque não aguenta mais. A depressão chegou, a crise do pânico chegou, a ansiedade chegou. Mas Jesus está falando, sabe por que eu te trouxe aqui nesta noite? Porque hoje, este vazio, eu sou crente, mas esse vazio que está precisando ainda ser preenchido, vai ser preenchido nessa noite. Hoje Jesus vai entrar em você e vai trabalhar em você, não é de fora para dentro, vai trabalhar é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Hoje ele vai preencher o desejo de suicídio, ele arranca hoje essa tristeza desenfreada, ele arranca hoje. Pastor, eu sou crente, mas quer dizer que eu não devo ficar triste? Até fica triste, mas quem tem Jesus na vida, fica triste aqui, mas daqui a pouco a alegria já está estampada no seu rosto. O problema é ficar triste pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada.
madrugada, mas Jesus está falando, hoje eu te trouxe aqui para falar, eu vou preencher o vazio da alma, eu vou preencher o vazio do teu coração hoje. Só que além dele ser rico, ele é chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram nada mais, nada menos do que os cobradores de impostos. Nesse período, o Império Romano havia dominado a nação. E quando dominou a nação, os romanos começaram a empregar, a dar trabalho para alguns judeus. E dentre esses trabalhos, estava o trabalho como cobrador de impostos. Só que tem um porém, o judeu que aceitasse ser cobrador de impostos, a partir desse momento, os demais judeus passariam a o desprezar. Os demais judeus o chamariam de traidor da pátria, o chamaria de falso e até de cão. Era desse jeito, ninguém mais iria na casa dele. Só que Zaqueu, ele não é um simples cobrador de impostos, ele é chefe dos cobradores de impostos. O que acontecia era que os cobradores iam cobrar, pegavam o valor, trazia para Zaqueu, e Zaqueu prestava conta para o Império Romano. Vocês estão entendendo? Só que Zaqueu tinha nome, Zaqueu tinha recursos, Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha tudo isso aí. Só que quando ele fica sabendo que Jesus chegou na cidade, rapidamente ele quer conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Só que tem um porém, você só quer conhecer alguém se alguém falar bem dessa pessoa para você, sim ou não? Porque se alguém falar mal de outra para você, dificilmente você vai querer saber quem é essa pessoa. Mas se falar bem dessa pessoa para você, você vai querer saber quem é esta pessoa. E ouça, como é que Zaqueu está sabendo que Jesus chegou na cidade? Provavelmente alguém falou de Jesus para Zaqueu. Aí agora me permita conjecturar. Imagina alguém chegando para Zaqueu e falando: Zaqueu, sabe o que acabou de acontecer na entrada da cidade? O que foi que acabou de acontecer? Lembra daquele cego que estava lá na entrada da cidade, na beira do caminho? Quem? O filho de Timeu? Sim, porque algumas pessoas chamam de Bartimeu, mas o nome dele não era Bartimeu, porque Bartimeu é a conjunção do sufixo bar, que indica filho de. Bar é uma palavra de origem aramaica, que quer dizer filho, filho de Timeu. O camarada era tão desprezado por tudo e por todos, que nem nome colocaram aqui do camarada. Aí imagina alguém falando: lembra do filho de Timeu, o cego lá fora da cidade, na entrada da cidade, na beira do caminho? Lembro. Sabe o que acabou de acontecer com ele? Acabou de enxergar. Como que ele enxergou? Não sei, só que estão falando que um tal de Jesus Cristo de Nazaré acabou de abrir os olhos dele. Imagina só que eu falando o quê? Se ele abrir os olhos dele, o camarada é diferente, ele é diferenciado, ele não é igual aos demais. Eu quero saber quem é ele, eu quero conhecer a ele. Eu estou pregando para pessoas aqui que até quer que o seu irmão, que a sua irmã, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus familiares, que os seus parentes, que os seus vizinhos, que o seu colega de curso, de escola, de faculdade, de trabalho, aceitem a Jesus, se convertam, venham para a sua igreja com você. Só que você nunca falou bem desse seu Deus para estas pessoas. O problema é que às vezes as pessoas estão querendo só ouvir uma palavra de ânimo sua, e as pessoas chegam para você e perguntam: e aí, como é que você está? Aí você fala: estou numa luta terrível, estou numa prova terrível, eu não sei quando é que eu vou sair dessa. Aí as pessoas vão olhar para você e falar: ué, mas não é crente? Por que está desse jeito? Não é crente? Por que está falando desse jeito? Só que Deus lhe trouxe aqui hoje para falar o seguinte: quando te procurarem, olha na bolota dos olhos, o sangue pode estar dando na canela, pode estar tudo de cabeça para baixo, mas quando pergunta: como é que tu está?
Como é que vai o casamento? Como é que vai as finanças? Como é que vai a saúde? Tu vai olhar na cara e vai falar: rapaz, o negócio estava feio, mas Jesus entrou na causa, já fez um milagre. Jesus já entrou na causa, já manifestou a sua glória. Aí as pessoas vão olhar para você e vai falar: ué, está falando bem desse Deus que ele e ela serve? Eu quero saber quem é esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me aproximar desse Deus. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para falar: para de reclamar, para de murmurar, para de falar das tuas lutas para tudo e para todos. Aprenda a fechar tua boca e falar o quanto o teu Deus é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é magnífico. Zaqueu larga tudo de lado e vai procurar Jesus dentro da cidade de Jericó. Imagine o cenário, imagine o cenário aí comigo. Zaqueu chega em uma rua, a multidão é grande demais. Ele olha de longe e fala: opa, está acontecendo alguma coisa ali? Eu vou me aproximar. Zaqueu chega próximo à multidão. Agora me permita conjecturar, tá bom? Imagina ele perguntando para alguém: quem é que está no meio dessa multidão aí? Falaram: é Jesus. Imagina Zaqueu tentando passar por baixo da perna de alguém, e alguém olhando para Zaqueu e falando: sai daqui, seu traidor. Tu traiu a tua nação, tu está trabalhando para os romanos. Imagina Zaqueu tentando entrar por outra parte, alguém falando: sai daqui, seu ladrão, seu pecador. Só que na hora que a multidão impediu Zaqueu de se aproximar de Jesus por conta do seu tamanho, sabe o que aconteceu? Zaqueu voltou para sua casa triste, desanimado. Foi isso? Zaqueu falou: ninguém me vê, ninguém me ajudou a chegar perto de Jesus, eu vou parar por causa disso. Foi isso que Zaqueu fez? Foi isso? Porque tem muita gente que na primeira dificuldade já quer parar. Eu estou pregando, bispo, para pessoas aqui que quando estava no mundo era macho demais. Eu estou pregando para pessoas aqui, tem irmãs aqui, que era mulher demais quando estava lá no mundo. Quem olhasse feio encarava dos olhos: estava me olhando por quê? Era corajosa e era corajoso. Aí se converteu, veio para Jesus. Na primeira lutinha: eu vou parar, eu não aguento. Me desculpe a força de expressão, mas olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de ser frouxo, para de ser frouxa. Deus aqui para me chamar de frouxo, Deus sabe com quem está falando. Ei, levanta a tua cabeça, rapaz. O que mais vai ter na tua caminhada vai ser multidão. Na multidão vai ter gente que vai falar: teu casamento não vai para frente, se está desse jeito vai piorar. A multidão vai falar: tu não serve para ser pregador, porque muita gente já me falou. A multidão vai falar: tu não serve para ser cantor, porque muita gente já te falou. A multidão vai falar: vai morrer solteiro, vai morrer para titio, vai morrer para titia, ninguém te quer, nenhum namoro dá certo. A multidão vai falar: bota teus pés no chão, tá sonhando alto demais, em vez de fazer uma faculdadezinha básica, tá querendo fazer direito, tá querendo fazer medicina. Que negócio esse, é muito alto. Olha na cara dessa multidão e fala: eu prefiro acreditar naquele que me prometeu. O Zé Povinho que fique com as suas palavras de desânimo, eu vou acreditar naquele que me fez a promessa. Ei, deixa eu te falar: para de ouvir esse Zé Povinho, porque esse bando de Zé Povinho quer te parar, quer te frustrar, porque sabe que não prega como você prega, porque sabe que não canta como você canta, porque sabe que nunca vai ter o casamento que você tem e nunca vai chegar onde você chegou. Aí vai tentar te frustrar, te atrapalhar. Mas Deus te trouxe aqui para falar: levanta a tua cabeça, firma teus pés na rocha. Não é para arredar os pés, não é para parar, nem é para desistir. Sabe o que é interessante? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Zaqueu tinha dinheiro e tinha muito dinheiro. E às vezes o diabo pega muita gente aí, querendo dar fama,
querendo dar poder, querendo dar dinheiro. Deixa eu falar. Sexta-feira eu fui pregar no interior, na cidade de Leme. Sábado, ontem eu fui para Analândia. Na madrugada de sexta para sábado, eu estava no hotel. Acredite vocês se quiserem, eu não sou de inventar essas coisas, que eu levo a sério o que eu estou fazendo aqui. Eu não comecei a pregar ontem. O diabo à noite, bispo, entrou no meu sonho para me fazer duas propostas. Nunca aconteceu isso comigo. Mas sabe o que ele me falou? Eu vou te dar fama e eu vou te dar dinheiro. E se você é fraco? Alguém que lutou desde cedo, que lutou, que correu atrás desde cedo. Você está entendendo como ele chega? Ele chega no momento que você está bem vulnerávelzinho. Só que Deus está falando, para de olhar para a multidão. A multidão vai te fazer propostas. A multidão vai falar, ó. A multidão vai querer lhe frustrar. Só que Deus trouxe você aqui nessa noite para falar, não olha para a multidão não. Não olha para Satanás, para seus adeptos, para suas propostas. Não, porque lá no meio da multidão tem alguém que vai mudar a tua vida. Lá no meio da multidão tem alguém que vai mudar a tua história. Eu estou pregando para alguém aqui que não baixou a cabeça, que falou, eu só vou voltar para casa quando eu ver ele no meio da multidão. E Jesus está falando, eu estou contigo nesse negócio aí, viu? Eu estou vendo quão perseverante eu estou vendo pessoas aqui no mundo espiritual que botou o pé e falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Deus está falando, eu tenho te olhado, eu tenho te ouvido, eu estou te contemplando. E prepare-se, porque eu vou responder. Eu vou começar a fazer. Eu olhei para a senhora e eu acabei de ver a senhora desse jeito. A senhora com os pés no chão, firmada no chão, e falando, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. E Deus está falando, eu tenho te olhado, eu tenho te ouvido. E Deus está falando, eu vou honrar a tua perseverança, porque tu já pensou em jogar tudo para o alto, mas não jogou. E Deus está falando, hoje eu renovo as tuas forças, porque está chegando a hora. Eu encerro agora. Aí Zaqueu olha a multidão e fala, o quê? Se a multidão me atrapalhou de chegar até ele, eu parar? Eu desistir? Espera aí. Se ele está nessa rua, se eu correr lá na frente, eu sei que tem um pé de figueira brava. O que é que eu vou fazer? Eu vou correr, porque nas minhas pernas ninguém manda, só eu. E vou subir no pé de figueira brava. E quando ele passar, eu vou ver quem é ele. Sabe o que é interessante? É que Zaqueu sobe em um pé de figueira. Em um pé de figueira brava, certo? Alguns escritos dizem que esse pé de figueira brava era um pé que tinha espinhos, que ia de 7 a 15 centímetros, tanto faz. Só que tem um porém. Você sabe por que é que ela se chamava pé de figueira brava, ou figueira brava? Era porque ela dava o fruto, e antes de amadurecer, apodrecia e caía. Eu, na minha casa lá em Alagoas, tinha alguns pés de árvores no quintal da minha casa. Tinha pé de manga revólver, pé de manga coração, e tinha um pé de manga espada. Só que o pé de manga revólver da minha casa, a manga antes de amadurecer, apodrecia e caía. E eu era doido para chupar dessa manga, mas não conseguia porque ela ficava podre antes de amadurecer. Era o pé de figueira brava. Antes de amadurecer o figo, ele apodrecia e caía. Só que sabe o que era que eu fazia lá em Alagoas, quando eu queria comer um abacate? O abacate estava verde no pé, eu derrubava ele, cortava a cabeça do abacate, às vezes colocava cinza ou não colocava, mas eu cortava ele e abafava ele no fogão. Lembra aqueles fogão antigo que tinha uma partezinha embaixo? Eu enfiava o abacate lá dentro. Estou um pouquinho velho, estou com 37 anos já. Pegava o abacate, jogava lá embaixo e abafava o abacate.
Só que o abacate que no pé ia amadurecer com 30 dias, abafado e ferido, amadurecia entre 3 a 4 dias. Sabe o que acontecia? Acelerava o processo de amadurecimento. Aí, sabe o que foi que os agricultores da época fizeram? Sabendo que o figo ia apodrecer antes de amadurecer, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles começaram a subir nos pés de figueira e eles começaram a furar os figos quando estavam verdes. Furava ele por todas as partes. Pela madrugada, quando o orvalho caía, o orvalho penetrava nos furos do figo e começava a trabalhar nos aminoácidos do figo. E sabe o que acontecia? Acelerava o processo de amadurecimento do figo. O figo que ia apodrecer, amadurecia rápido em 1, 2, 3 dias antes de ficar podre. Mas só amadurecia por quê? Porque ele foi ferido. Por quê? Porque foi machucado. Você está entendendo? Tem pessoas aqui, bispo, que tem feito algumas perguntas para os céus. E dentre essas perguntas você tem feito a seguinte: por que é que eu já ajudei tanta gente e essas pessoas sempre me feriram, sempre me machucaram? Eu estendi as mãos e foi a primeira a me apunhalar pelas costas. Por que essas pessoas me maltrataram tanto? E Deus está falando, sabe por quê? Porque foi necessário. Para quê? Para eu acelerar o processo de amadurecimento na vida de pessoas. Quer que eu seja mais preciso? Tem gente aqui que era para começar a pregar, que era para começar a cantar, que era para abrir seu negócio próprio, que era para fazer a sua faculdade daqui a anos. Só que Deus está falando, por causa dessas feridas, eu estou acelerando o processo. Levante a mão para receber isso que eu estou falando aqui. Deus está falando, essas feridas que te machucaram tanto, não foi para te matar, não foi para te fazer parar, não foi para você desistir. Foi para quê? Foi para acelerar o processo de amadurecimento. Só que tinha gente que passava pelo pé de figo e por fora o figo estava verde, mas por dentro ele estava maduro. Aí o povo passava e dizia, está verde. Tem muita gente que já olhou para você e falou, ih, é moleque, ih, é menino, ih, sabe de nada, ih, começou agora. Mas só Deus sabe o quão maduro e madura você você já está por dentro. E Deus está falando, se prepara, eu acelerei o processo de amadurecimento, e agora não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter inferno que vai te parar. Se prepara para começar a viver o que você nunca viveu antes, para desfrutar o que nunca desfrutou antes, porque eu estou acelerando o processo. Subiu no pé de figueira e só falta uma coisa agora. O que é que falta? Jesus passar. Agora olha aqui. Olha aqui. Não posso usar o break. Uma pessoa pode me ajudar aqui rapidinho, só uma pessoa. Eu aprendi que eu não posso usar o break para ilustração, que é antiético. Mas o bispo falou, então, vem cá. Zaqueu está lá em cima, certo? O povo queria ver todo mundo menos Zaqueu, porque ele está trabalhando para o Império Romano. O povo conhecia Zaqueu. Vem cá, fica aqui atrás. Olha aqui. Olha que interessante. Jesus vem andando e ele exemplifica a multidão. E a multidão vem andando com ele. Tudo que eu fizer tu faz, tá? Zaqueu, Jesus vem andando e Jesus parou. Faz o que estou fazendo? E Jesus olhou para cima. Obrigado. Quando Jesus para, automaticamente a multidão faz o quê? Quando Jesus olha para cima, automaticamente a multidão faz o quê? Agora é só conjectura. Imagina o povo olhando para cima e falando, ih, chicote agora vai estralar. Aí Jesus fala, Zaqueu! Imagina o Zé Povinho falando, chamou por nome, sabe quem é ele. Porque tem gente que é assim, que é doidinho para ver Jesus pegando a gente pela orelha. Desculpa, vai ter uns fuxiqueiros, fofoqueiros dentro da igreja. Aí acaba o culto, sabe? Rapaz, tu não sabe com quem Deus falou. E Deus falou assim, assim. Eu sei do que eu estou falando. É assim. Aí ele fala, Zaqueu! Só que tem um porém.
Existem pessoas que têm feito a seguinte pergunta para os céus: Deus, por que é que fulano da minha frente já recebeu, o da direita, o da esquerda, o da minha retaguarda já recebeu, eu não recebi até agora? Por quê? E Deus está falando, sabe por quê? Porque eu estou esperando a multidão se formar. E quando eu formar a multidão, eu vou parar. E quando eu parar, a multidão vai ser obrigada a parar. Eu estou falando para pessoas aqui que falou que tu não ia para frente, que tu não ia crescer, que falou que você não tinha futuro. Eu já ouvi muito isso de muitos líderes. E depois estava me convidando para pregar nas igrejas dele. Vocês estão entendendo? E Deus está falando, não aconteceu ainda, porque eu estou esperando juntar a multidão todinha, que falou que tu não valia 1 centavo, que desprezou, que nunca respondeu uma mensagem no WhatsApp, no message do Facebook, um direct no Instagram. Sabe o que vai acontecer? Deus está falando, eu vou parar a multidão. E quando eu parar a multidão, eu vou olhar para cima. E quando eu olhar, todo mundo vai ser obrigado a olhar para cima. Por quê? Quem vai estar lá em cima é tu mesmo. E Jesus vai fazer, sabe o que? Não vai te chamar por apelido, vai te chamar por nome. E quando eu falo que ele vai te chamar por nome, eu estou falando que pode ter 1000 na fila. Se chegou a sua hora, o seu momento, a sua vez, ele vai deixar os 999 na fila e vai dizer, ele, ela. Levante a mão para receber o que eu vou falar. Eu não estou brincando de pregar, Deus está falando. Eu vou começar a chamar pessoas por nome aqui neste santuário. E quando eu chamar por nome, se prepare que a sua vida nunca mais, mas nunca mais será a mesma, porque eu te chamarei por nome. Agora, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém, me apraz, me agrada, é da minha vontade. Fazer o quê? Entrar hoje. Aonde? Na tua casa. Mas desça depressa. Ei, me ouça. Jesus mandou ele descer depressa, certo? Só que eu falei agora há pouco, Jesus estava acelerando o processo de amadurecimento. Mas é diferente do que eu vou falar aqui agora. Quando Jesus fala desça depressa, Jesus não está querendo falar que ele tem pressa em ir para a casa de Zaqueu. O que Jesus está querendo falar, já era para você estar aqui embaixo faz tempo, para a gente estar na tua casa. Sabe por quê? Porque pressa é defeito de quem está atrasado. E o nosso Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele é pontual. O que Ele está falando já era para você estar aqui embaixo, para a gente ir para a tua casa. Por quê? Tem pessoas que Deus está falando, já era para você estar longe, já era para você estar voando. E Ele está falando, bora meu filho, agilize logo, já era para você estar aqui. Por quê? Porque hoje eu vou entrar na sua casa. Só que na hora que ele fala isso, eu preciso usar esse termo. O bando de Zé Povinho que está em volta de Jesus começa a olhar e falar, o quê? Ele vai para a casa de Zaqueu? Aquele pecador? Porque tem gente assim que se sente o rei da cocada santa. A última bolacha do pacote, você sabe que a última bolacha sempre vem quebrada. Mas vai logo para a casa dele. Porque tem gente que é assim, que se eu não estiver dirigindo o culto, não vai prestar. Pastor dirigir o culto é muito chato. O bispo nada, eu não gosto. Bispa, o irmão, eu não gosto. Se ele não pregar, se ele ou se ela não dirigir, se ele ou ela não reger o departamento, nada presta. Porque vai logo para a casa de, sabe o que eles estão querendo falar? A minha casa era melhor, está indo para a casa dele. Eu sou santo, vai para a casa desse pecador. É isso que o povo está querendo falar. Mas sabe o que Jesus está querendo falar? Eu não quero saber. Eu vou aonde eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, eu faço da forma que quero, eu levanto o que porque ouça, esse menino que está falando aqui, eu sei, eu tenho 37 anos de idade, eu sei, eu só fiz um básico e um médio avançado em teologia. Eu não fiz um bacharel por opção minha. Sim, deixa eu falar para você. Eu sei, eu não concluí meus estudos. Eu vim do interiorzinho, que eu era muito moleque, bagunçava demais. Só estudei até a 5ª série. Só foi isso mesmo. Mas eu vou voltar a estudar e eu vou concluir. Só que teve muita gente que falou, foi pregar lá como? Como foi que ele pregou naquela igreja? Como foi que ele foi para aquele estado? Quem foi que abriu a porta para tu querer ir para a Europa? Como é que vai ser esse negócio? Não podia ser eu, porque eu estudei, eu me formei, eu tenho um gabarito.
marido. Ah, eu conheço fulano. Por que não? Sabe por quê? Porque é com Adriano e pronto, e acabou. Você está entendendo o que Deus está falando? O que eu tenho é com você e pronto, e acabou. Se fosse com ele ou com ela, eu tinha levantado ele e ela. Eu me agradei de você e eu vou levantar você, eu vou agir em você, eu vou fazer com você, eu vou trabalhar em você. Pronto. Eu vou da tua casa. Só que na hora que ele vai para a casa de Zaqueu, sabe o que Zaqueu faz? Olha na cara dele e fala: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E tem mais. Se eu roubei ou defraudei alguém, fica tranquilo. Por quê? Eu vou devolver 4 vezes mais. Me ouça aqui. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não precisa o bispo ou o pastor, a pastora, ficar o tempo todinho falando: tem que dizimar, tem que ofertar, tem que abençoar. Não precisa, porque quem tem um encontro com Jesus se desprende dessas coisas. Antes de pedir, já está ali: está precisando de alguma coisa? E aí eu vou abençoar, eu vou chegar junto. É assim quem é liberto, é assim que acontece. E ele fala: tem mais. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu está falando? Primeiro, ele está citando a Torá. Segundo livro da nossa Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 22. Versículo 1 que diz: se alguém for pega no ato de roubo, tem que devolver 5 vezes mais e tem que devolver 4 vezes mais. Existiu o grau do pecado aí. E ele olha para Jesus e fala: se eu roubei, se quem tem de língua portuguesa sabe que é uma palavra condicional. Ou eu estou errando? Eu estou falando besteira. Ele não está falando que eu roubei, está falando: se eu roubei como estão falando. Por quê? Todo mundo dizia: é ladrão. Sabe por quê? Os camaradas bispo iam cobrar os impostos, cobrava além do que era para cobrar, retia a parte, chegava para Zaqueu, dava o valorzinho lá, e quem era que levava fama de ladrão? Quem foi cobrar ou Zaqueu? Zaqueu só prestava conta para o Império Romano, e a fama de ladrão quem levava não era quem foi cobrar, era quem recebia o dinheiro. Aí Zaqueu estava falando: se eu roubei como estão falando, fique tranquilo. Por quê? Eu conheço a lei, eu conheço a lei. Eu conheço a Torá, a tua palavra. E ela diz que tem que devolver, e eu vou devolver. Sabe o que Zaqueu está querendo falar? Eu conheço a tua palavra e eu vou cumprir ela. Sabe o que é interessante? É que até o presente momento Zaqueu conhecia a palavra, mas não tinha experiência com Deus dessa palavra. Agora ele vai ter experiência, porque tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, até conhece a palavra, mas nunca teve experiência com Deus da palavra. Eu conheço pregadores e pregadoras que vivem copiando mensagem, que vivem copiando DVD, que copiam até mensagem minha, que não são esse meu pregador, e às vezes manda mensagem e fala: copiei uma mensagem tua. Às vezes me liga e fala: me dá uma mensagem para me pregar. Um colega meu esses dias escreveu um livro e colocou coisas da minha mensagem do livro dele. Devia cobrar direito. É desse jeito. Vocês estão entendendo? Só que com Deus não tem esses negócios. Com Deus não tem esses negócios não aí. Aí, me ouça. Fique de pé rapidinho, fique de pé. Fique de pé. Já é 8h47. 8h47. Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu tem um relacionamento, um encontro com Deus da palavra. A palavra que ele conhecia, agora ele vai ter um relacionamento com Deus dessa palavra. Fale para essa pessoa que está ao seu lado: a partir de hoje, o Deus dessa palavra vai começar a interagir com você. Você acha que eu vim brincar de ser pregador, de brincar de pregar aqui? Eu estou pregando para pessoas que até conhecem a Bíblia, mas nunca sentiu um arrepio atrás da orelha. Eu estou pregando para pessoas, mas nunca ouviu a voz de Deus. E Deus está falando: a minha ouça, o que eu vou falar aqui agora é profético. Tem pessoas aqui que a partir de hoje Deus vai começar a lhe visitar em sonhos e vai lhe dar revelações tão profundas que quando você acordar você vai ficar de boca aberta, assustado e assustada, falando: como é? Que sonho foi esse? Não é revelação. Tem pessoas aqui que a partir de hoje vai estar lavando a louça, vai estar pegando o ônibus, vai estar dentro do seu carro, e Deus vai começar a falar nos seus ouvidos. Eu estou falando aqui a palavra de conhecimento que Deus me comunicou para me comunicar para a sua igreja. A
partir de hoje, Deus está falando, vai começar a ter um relacionamento pessoal com pessoas aqui então. Até então, tu conhece a palavra, mas agora vai ter relacionamento com Deus dessa palavra. Agora eu vou me revelar a você, vou revelar meus segredos, vou revelar meus mistérios. Se prepare, porque tu vai começar a viver o que você nunca imaginou que você viveria. Só que na hora que ele falou, eu vou devolver 4 vezes mais, Jesus olhou na cara dele, olhou para o povo, e sabe o que ele falou? Ei, a salvação chegou nesta casa, porque este também é filho de acordo com o que Paulo escreveu aos Gálatas, aos irmãos da Galácia. O que foi que Paulo falou? Que nós somos o quê? Nós somos o quê? Filhos de Abraão pela fé, certo? Se só somos filhos de Abraão, nós somos participantes das promessas que Deus liberou para Abraão e que atinge a igreja, certo? Sim ou não? Sabe o que é que Jesus está querendo falar para o povo quando ele fala, este também é filho de Abraão? Jesus está querendo, lembra que eu falei para vocês no início da mensagem, da importância que os judeus davam para o nome do camarada, para a sua descendência. O nome só era citado da genealogia se fosse alguém importante. Vocês lembram? Porque eles respeitavam e respeitam até hoje descendência, genealogia. Então quando Jesus fala, esse também é filho de Abraão, sabe o que é que Jesus está querendo falar? Vocês não vão apagar o nome dele da genealogia, não. Vocês não vão sujar o nome de Zaqueu, porque ele também é filho de Abraão. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está falando, até vão te defamar, até vão te caluniar, até vão tentar te sujar, mas Deus está falando, é filho de Abraão, ninguém vai sujar. Eu vou justificar, eu vou limpar teu nome, ninguém vai te atrapalhar.